e que eu achei muito interessante. Tinha um cara que morava num vilarejo, numa aldeia lá muito longe. Pensa num lugar longe. Não é Iguaba, era esse vilarejo. Muito longe, muito longe. Estou brincando, eu amo Iguaba. Cadê o pessoal de Iguaba? Amo vocês, libera o coração agora em nome de Jesus. Esse cara vivia nesse vilarejo muito distante. Lá não tinha energia elétrica, lá não tinha carro, não tinha celular, não tinha tecnologia, não tinha nada, irmão. Nada. Eles não conheciam nada. E aí uma vez um homem foi nessa aldeia e chamou esse homem para conhecer a cidade. Ei, vamos conhecer a cidade. Você precisa conhecer a cidade, cara. Onde você vive aqui não tem nada, não tem energia, não tem lâmpada, não tem luz, não tem nada. Irmão, quando aquele cara daquele vilarejo tão distante chegou na cidade, ele ficou maluco. Quando ele olhou, ele falou: rapaz, o que é isso? Esse caixote que você entra dentro, ele te leva nos lugares e você não precisa usar as pernas. Cara, qual é o nome disso? Então, isso se chama carro. E aí na primeira casa que ele entrou, ele ficou maluco, porque ele pegou o interruptor, a tomadinha lá, e ficou brincando com a luz, sabe? Igual filme, falou: meu Deus do céu, apaga, acende, lá é tão diferente. Ele começou a conhecer tantas coisas, e ele olhou para os prédios gigantes, aqueles céu, ele falou: caraca, que loucura! Aqui eles colocam uma casa em cima da outra, vão colocando uma casa em cima da outra. Cara, que negócio doido, irmão. Mas uma coisa chamou a atenção dele. Ele volta para a sua aldeia, ele chega lá no vilarejo e ele começa a contar todas essas experiências. Cara, vocês não vão acreditar como que é a cidade, é uma loucura. Tem um caixote que você entra dentro, ele te leva num outro lugar, você não precisa dar perna. Começou a falar dos prédios, começou a falar da luz, mas ele falou: tem um negócio lá, que é revolucionário. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca imaginei que isso existisse. Aí ele contou sobre o celular, falou que celular é um negócio doido lá, viu? Eles chamam de celular, você pega, você fala, a pessoa de outro lugar, de onde tiver, você conversa, é um negócio doido. O que mais chamou a minha atenção lá foi um negócio chamado torneira. Torneira? O que é isso? E eu comprei uma para trazer aqui para a nossa vila, para a nossa aldeia. Agora aqui vai ter torneira. Todo mundo: uau, o que é torneira? Aí ele tira da mochila dele uma torneira, irmão. Era linda, toda coronada e tal. Falou: preparem-se, porque agora vocês vão ver o que vai acontecer. Aí todo mundo: uau! Ele vai, abre um buraco na parede, abre um buraquinho na parede, coloca a torneira e abre. Preparem-se. E nada. Aí ele falou: gente, desculpa, deve ser o lugar que eu coloquei. Lá geralmente eles colocavam um pouquinho mais acima. Ele tira a torneira, ele abre outro buraco na parede, ele coloca a torneira, ele abre e nada. Ele tira a torneira, abre outro buraco na parede, ele coloca, abre a torneira e nada. Aí ele fala: já sei o que aconteceu. Me venderam uma torneira estragada. Sabe, para aquele cara, a torneira estava estragada, mas o que ele não sabia é que ele precisava de todo um sistema de encanamento. E mais do que isso, ele precisava estar conectado e ligado à fonte. Olha para mim, sabe qual é o problema da nossa geração? O problema é que tem muita gente querendo água e pouca gente buscando a fonte. Meu Deus! Sabe qual é o problema maior? É muita gente querendo beber água doce, natural, fresquinha e filtrada, conectado à fonte errada. Irmão, olha para mim. Se você deseja água, você não adianta ter uma simples torneira, abrir e esperar que alguma coisa mágica aconteça. Se você deseja água, e água, irmão, água é a graça de Deus, água é o favor de Deus, água é a bênção de Deus, água é uma vida abundante, uma vida transformada. Irmão, olhe para mim, se você deseja água, você precisa se conectar à fonte. E eu vim nessa manhã para te dizer: a fonte continua sendo Jesus. A fonte não seca, a fonte não cessa, a fonte é Cristo. E se eu desejo viver uma vida abundante e transformada, eu preciso estar conectado na fonte.
Agora, é impossível a gente falar de fonte sem a gente olhar para a criação e para o princípio de todas as coisas. Se a gente olhar para o plano original, na criação de tudo, é muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus ele libera uma palavra, uma ordem. Isso você é do carisma, você já ouviu. Cadê a galera do carisma? Você é do carisma, você já ouviu isso aqui pelo menos 57 vezes na sua vida. Deus libera uma palavra para as águas, para que as águas criem os peixes. Deus libera uma palavra para a terra, para que a terra produza as árvores. E é interessante porque se você tira o peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Por quê? Porque você tirou o peixe da sua fonte. Você desconectou o peixe da sua fonte. Se você tira a árvore da terra, se você arranca uma árvore com raiz, tudo o que acontece? Essa árvore morre. Por quê? Porque você desconectou. Oh, glória a Deus. Você desconectou da fonte. Agora, exatamente a mesma coisa que acontece com o homem. Por que Deus diz que se Adão comesse do fruto ele morreria? Por que quando Adão peca, Deus faz uma pergunta: Adão, onde está você? A pergunta de Deus não é: Adão, o que você fez? Não, é onde você está. E não é geograficamente falando, porque Deus sabia onde Adão estava, porque Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Sim. Então Deus sabia onde Adão estava. Adão desobedece, Adão peca, Adão faz a única coisa que ele não podia fazer. E o que acontece? O pecado vem e Adão foge de Deus. Mas mesmo Adão fugindo de Deus, Deus não falta ao encontro. É por isso que toda vez que a gente peca e a gente erra, irmão, naturalmente sabe qual vai ser a nossa tendência? Fugir de Deus. Mas deixar de vir à igreja porque você pecou, ou deixar de ir a Deus porque você caiu, é a mesma coisa que você deixar de ir ao hospital só porque você está doente. Adão está fugindo de Deus quando na verdade devia estar correndo para Ele. Agora, a loucura é: Adão come e Adão não morre. Não morre fisicamente, mas Adão morre espiritualmente. E sabe, é interessante porque Adão agora foi desconectado de Deus. Irmão, a gente precisa passar por essa parte para que tudo faça sentido e a gente entenda essa série. Vamos lá. Adão foi desconectado, Adão foi desligado da fonte. Repita comigo: Adão foi desligado da fonte. Mas sabe o que é interessante? Diferente de todo o restante da criação, quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que Deus faz com as suas próprias mãos e que Deus faz Adão do pó da terra. Adão é criado, Adão é formado por Deus do pó da terra. Mas depois que Adão é formado, Adão não tem vida. Por quê? Porque ser da terra somente é conhecer única e exclusivamente a morte. Adão não recebe vida quando é criado por Deus do pó da terra. Adão recebe vida quando Deus sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. E aqui eu preciso da sua atenção, pastor, por quê? Olhe para mim. Você sabia que quando Deus te criou, Ele colocou dentro de você um pouco da terra, mas Ele colocou dentro de você um pouco do céu. Adão foi criado do pó da terra, mas Adão recebeu fôlego de vida do próprio Deus dentro de você. Fôlego de vida do próprio Deus dentro de você. Mas então o que isso significa? Significa que dentro de você tem um pouco da terra e tem um pouco do céu. Significa que dentro de você céu e terra se encontram. Pastor, e o que isso significa? Isso explica o porquê Romanos diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Como assim, pastor? É simples. A criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está aguardando a sua manifestação, porque quando você se levanta, não é você que se levanta. Quando você se levanta, céus e terras se encontram, o propósito de Deus é cumprido, e você precisa entender que você não só carrega algo da terra, você carrega a glória de Deus dentro de você. É por isso que em Lucas capítulo 17, quando questionado pelos discípulos, Jesus, e onde que está o reino? Cadê o reino? Quando que a gente vai enxergar esse reino com visível aparência? Você sabe o que Jesus responde para os discípulos?
discípulos: olha, vocês nunca vão poder dizer o reino está aqui, o reino está lá, o reino está cá. Não, sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Não olhe para mim. Chega de procurar fora o que Jesus já disse que está dentro. Porque quando você está conectado à fonte, você entende que existe da terra em mim, mas existe do céu em mim também. Quando você está conectado à fonte, sabe o que acontece? Você entende que tudo que você precisa está aqui. Porque a Bíblia diz que não é do seu exterior, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, se conecta à fonte, porque está na hora de você deixar esse rio começar a fluir. Está dentro. E eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Aliás, 3 perguntas para a gente fazer para a gente mesmo. Em primeiro lugar, quando as pessoas olham para mim, a pergunta é: irmão, se eu já entendi que dentro de mim tem um pouco da terra, um pouco do céu, que eu carrego a glória de Deus, a pergunta é: quando as pessoas olham para mim, elas enxergam mais a terra ou o céu? Silêncio da morte. Cadê o glória a Deus? Cadê a aleluia? Cadê o misericórdia? Cadê o eita? Quando você olha para você mesmo, você enxerga mais da terra ou mais do céu? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta, que é a resposta da primeira. A segunda pergunta é: ei, quem que está governando a sua vida? Porque quem está governando a sua vida responde se as pessoas olham para você e enxergam mais da terra ou do céu. E a pergunta número 3 responde a número 2. Você quer saber quem está governando a sua vida? É só você responder: que pensamentos estão ocupando a minha mente? Pensa aí, irmão. Eu quero te dar 30 segundos para você pensar. Talvez esse não seja o culto que a gente mais grite de glória a Deus, mas vai ser um dos cultos que a gente mais vai pensar. Graças a Deus. Vamos lá. Pensa aí agora. Você finalizou ontem uma semana. Em uma semana, sobre o que você mais pensou? Quando você começou, segunda-feira passada, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o que mais ocupou a sua mente nesses últimos dias? Quais foram os seus pensamentos? O que governou a sua mente? Interessante porque o texto que a gente acabou de ler, ele começa falando no versículo 22, está aí? Coloca para mim, 4:22. Efésios 4:22. Deu ruim? Aí. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aí pula para o 24. 24. Aí vem despir-se do velho homem, antiga maneira de viver, e o 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora, irmão, deixa eu te contar um segredo. Sabe por que muitos de nós desanimamos? Sabe por que muitos de nós fracassamos? Sabe por que muitos de nós desistimos e nos decepcionamos no meio do caminho? Sabe por que a gente larga a jornada? Porque a gente quer pular do versículo 22 para o versículo 24. A gente quer se despir do velho homem e automaticamente já se revestir do novo. Sabe qual é o grande problema? É que muitos de nós queremos mudar o comportamento.
Muitos de nós queremos mudar o exterior, muitos de nós queremos mudar as atitudes, muitos de nós queremos pular do 22 para o 24, muitos de nós queremos mudar o estilo de música que ouve, a roupa que usa, muitos de nós queremos abandonar o cigarro, a maconha, os vícios, a pornografia, mas deixa eu te falar, não dá para viver nada disso se a gente continuar pulando do 22 para o 24 sem passar pelo 23. Versículo 23. A serem renovados. A serem renovados. A serem renovados. A serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Sabe quando a gente vai conseguir deixar velhas práticas para se tornar um novo homem, à imagem e semelhança de Deus? Quando a nossa mente for renovada. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, Jesus te trouxe aqui nessa manhã para renovar a sua mente. Fala para ele: você vai sair daqui hoje com a sua mente renovada e a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Entende isso? Não dá, irmão. É por isso que muita gente larga a fé. É por isso que muita gente fala: quer saber, eu tentei ir, mas para ficar meio barro e meio tijolo, é melhor eu não ir. Olha para mim, irmão. No processo de renovação da mente, às vezes a gente fica meio barro e meio tijolo. Porque se Deus está aceitando o seu processo, por que você não aceita ele? Ah não, pastor, porque se for para ir para a igreja desse jeito, eu não vou. Para, irmão. Se Jesus te aceitou desse jeito, por que você não se aceita? Ah não, pastor, sabe o que é? É porque eu vi que é tão difícil, é tão impossível, está tão acima do que eu quero viver, está tão alto esse nível para mim que eu preferi deixar de lado. Ah, meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar: fui eu que comecei uma boa obra na sua vida, sou eu que estou aperfeiçoando, sou eu que vou terminar. Eu te aceito do jeito que você está. Pode estar meio barro e meio tijolo, mas você está muito melhor do que estava ontem. Você está avançando, você está crescendo, você está melhorando. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Pastor, mas ainda não estou assim, sabe? Esse novo homem todo, de vez em quando o velho homem ressuscita. Na verdade, pastor, o velho homem está aparecendo mais que o novo. Deixa eu te falar, irmão, chegou a hora. Você não vai sair daqui nessa manhã do mesmo jeito. A sua mente está sendo renovada por Deus. A sua mente está sendo renovada por Deus. Você não vai pensar mais do mesmo jeito. Você não vai olhar mais com a mesma visão. Deus está renovando a sua mente hoje. Aleluia! Essa é a dinâmica de Deus, cara. Essa é a dinâmica do reino. Essa é a mesma dinâmica de Romanos capítulo 12, versículo 2. Vê se não é exatamente a mesma coisa. Coloca na tela para mim. Vamos ler esse versículo ao contrário? Porque a gente gosta disso aqui, irmão. A gente gosta de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim ou não? Sim. A gente quer isso. A gente quer ir logo para essa parte. A gente quer pegar logo. Ai, eu quero viver a vontade. Que delícia, a vontade de Deus vai ser maravilhoso. A gente quer ir para o final da história. Deixa eu falar. O versículo não começa assim. O versículo começa: não. Vamos lá, alguém me ajuda? Está aqui, gente. Vamos lá. Não. Para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos fazer o caminho inverso? Olha só. Para a gente ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que renovar a mente. Por quê? Porque quando a gente renova a mente, a gente é transformado. E aí o que acontece, irmão? Para ser transformado, eu preciso não me amoldar ao padrão desse mundo.
O versículo é lindo e poderoso. A gente podia ficar só nele aqui o mês inteiro. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que o padrão de Efésios 4, do 22 ao 24, é o mesmo padrão e a mesma dinâmica de Romanos 12:2. E sabe o que é interessante? É que muitos de nós pulamos o início e a gente já vai para a renovação do tempo. Mas peraí, a gente quer a vida transformada. Sim ou não? Sim. 3 pessoas comigo pelo menos querem. A gente quer a vida transformada, sim ou não? Sim. O que ele está dizendo, irmão? Transformem-se pela renovação da sua mente. Existe um caminho para viver transformação. Existe um modo pelo qual eu vou viver uma vida transformada. E esse modo é a renovação da minha mente. Mas algo chama a minha atenção. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Antes de qualquer coisa ele está dizendo, ei, antes de chegar na boa, perfeita e agradável vontade, deixa eu te falar um negócio aqui. Em primeiro lugar, não se amoldem ao padrão desse mundo. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje, você fica comigo, a transformação começa. A transformação começa quando a acomodação acaba. Quando a acomodação acaba. Pode repetir isso mais forte? A transformação começa. A transformação começa quando a acomodação acaba. Irmão, olhe para mim. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você está falando, pastor, sabe o que é? Para mim já está de boa. Você sabia que uma das armadilhas da nossa mente é o conformismo? Você sabia que o ser humano tem uma facilidade de se adaptar, de se acostumar com tantas situações? Pastor, isso é ruim? Às vezes. É bom porque a gente está sempre ressignificando algumas coisas, praticando a resiliência. Mas é ruim. Por que é ruim, pastor? Porque às vezes a gente acaba se acostumando com um padrão que Deus nunca chamou a gente para viver. Bom, olhe para mim. Não é só porque você se acostumou que significa que Deus não teve ideia. Não é só porque você está dizendo, ei, para mim já está de boa assim, para mim está tudo bem, para mim está tudo certo. Não, irmão. Se a gente deseja viver uma vida transformada, a gente precisa entender que a transformação começa quando a acomodação acaba. Você sabia que a mulher do fluxo de sangue, ela sofreria mais 12 anos e mais 12 anos e mais 12 anos se ela tivesse se conformado com a sua situação? Pera aí que meu esboço hoje está mais raiz, tá ligado? Está mais pregador raiz hoje. Vamos lá. Você sabia que o cego de Jericó, irmão, ele estaria sem enxergar até hoje, se ele tivesse se conformado e não tivesse gritado ainda mais alto? Sabia disso? Você sabia que Zaqueu não teria sido perdoado, salvo e transformado, se ele não tivesse subido numa árvore para ver Jesus e se ele tivesse se conformado em estar no meio da multidão? Você sabia que Pedro ainda estaria pescando até hoje, se tivesse se conformado com a tristeza e com o remorso de ter negado Jesus 3 vezes? Você sabia que Moisés, irmão, estaria morto e o povo de Israel não teria sido liberto da escravidão se Moisés tivesse se conformado com a murmuração? Você sabia que Josué e Caleb não teriam herdado a terra prometida se eles tivessem se conformado com o relatório negativo dos outros 10 e tivessem focado nos gigantes? Você sabia, irmão, que Jesus não teria ressuscitado se ele tivesse se conformado com a cruz, com a morte e com o sepulcro? Você sabia que a humanidade não teria sido resgatada, salva, liberta e transformada se Deus tivesse se conformado com o pecado e com a escolha de Adão? Olhe para mim, sabe quando algumas coisas vão começar a mudar e a serem transformadas?
transformadas quando a acomodação for embora. Sabe quando o meu casamento vai ser transformado? Quando eu não me conformar com aquilo que Deus me chamou para transformar. Sabe quando a minha família vai ser transformada? Quando eu não me conformar com aquilo que Deus me chamou para transformar. Eu não sei com o que você já se acostumou, eu não sei com o que você já se acomodou, mas eu vim trazer uma boa notícia para você nessa manhã. Deus não mudou de ideia, Deus não está conformado, Deus não está satisfeito, Deus não está acomodado. E se Deus não está, nós também não ficaremos. Eu declaro sobre a sua vida forças sendo renovadas. Saia dessa caverna, saia dessa prisão, não se acostume, não se conforme, levante essa cabeça, vai para cima, porque você está prestes a viver os melhores dias da sua vida. A transformação começa quando a acomodação acaba. Esse é um das maiores armadilhas da nossa mente. Acomodação. Já preguei sobre isso aqui, irmão. Você sente o cheiro do lixo quando entra em casa. Primeiro dia um terror, segundo pavoroso, terceiro você não gosta. Passa 1, 2 semanas, você entra um cheirinho maravilhoso. Aí você leva uma visita ao sangue de Jesus, tem poder, tem algum quem morreu aqui dentro? Não, é lixo mesmo, eu esqueci de tirar. Por quê? Porque você se acostumou. Irmão, tudo que é diferente de um padrão de uma vida abundante, saudável e feliz, você não pode se acostumar, porque não é isso que Deus tem para você. Pastor, mas sabe o que é? Fala um negócio para você. É que eu não mereço isso tudo, não. E quem é que merece, irmão? Eita! Não é porque você merece, não é porque eu mereço. Glória a Deus. E é por isso que se chama graça. Aleluia. Imerecido. Porque se no dia que a graça tiver que ter uma base de mérito para a gente merecer, ela deixa de ser graça. Não é porque a gente merece, é porque Jesus merece. Olha para mim. Você acha que Jesus merece uma vida abundante? Sim. Sim ou não? Sim. Nós estamos em Cristo, porque Jesus merece uma vida abundante. Nós também, mesmo sem merecer, temos acesso a uma vida abundante. Você acha que Jesus merece um corpo saudável? Sim. É por isso que nenhuma enfermidade, doença, nada, absolutamente nada, pode tomar conta do seu corpo. Porque Jesus não merece doença, eu estou em Cristo e eu tenho acesso àquilo que Jesus merece. Aleluia. Você acha que Jesus merece necessidades supridas? Sim. Você acha que Jesus merece ficar endividado, irmão? Não. Porque Jesus merece necessidades supridas. Eu estou em Cristo. Eu tenho acesso a necessidades supridas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, alô Jesus da glória, fala com vontade, crente. Fala assim: meu irmão, não é porque você merece, é porque Jesus merece. Fala para ele: você tem acesso. Pode começar a desfrutar. Aleluia. Interessante que a palavra que o apóstolo Paulo usa é: não se amoldem. Em algumas versões vai estar escrito exatamente: não vos conformeis com o padrão deste mundo, com o padrão deste século. E aqui eu quero compartilhar com você algumas coisas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós vivemos numa sociedade em um tempo pós-moderno, ok? Nós estamos inseridos na pós-modernidade. O tempo da modernidade passou e hoje nós vivemos na pós-modernidade. E sabe, se a gente precisa, de fato, viver isso aqui, vamos lá. Quantos querem viver a vontade de Deus? Então vamos do início. Qual que é o primeiro ponto? Não vos conformeis, não se amoldem ao padrão desse mundo. E sabe, se a gente for estudar a palavra no original, se amoldar tem a ver com uma forma.
dá essa ideia, a palavra traz a ideia de ter uma forma. Sabe por quê, irmão? Toda vez que você entra na forma do mundo, você tem a sua identidade deformada. Olha isso aqui para mim. Toda vez que eu entro no padrão, que eu entro no sistema e que eu entro na forma do mundo, o que acontece comigo, na verdade, é que eu estou tendo a minha identidade deformada a respeito daquilo que Deus já disse ao anjo. Agora, ele diz o seguinte: não se amolde. Ok. Irmão, não dá para a gente não se amoldar ou não se conformar se a gente não souber que mundo que é esse, que características que são essas, o que está acontecendo. Vamos lá. Características da pós-modernidade. Pode vir o teclado, já estou quase terminando. Em primeiro lugar, relativismo. Olha para mim, irmão. Eu não sei se você sabe, mas a gente está num mundo hoje onde tudo é relativo, sim ou não? Você fala uma coisa, a pessoa fala assim: isso aí é relativo, depende. Coisa chata esse negócio, depende, não é verdade? Você fala um negócio, depende. Relativizar a verdade. Não existe mais hoje no nosso mundo verdade absoluta, porque toda verdade é relativa e subjetiva. Mas o que isso significa? Cada um tem a verdade que quer. Cada um pensa, acha, não, mas para mim isso não é verdade. Depende, para mim não é assim. Mas o que o mundo esqueceu é que a verdade não é um conjunto de ideias ou um padrão filosófico. A verdade continua sendo uma pessoa. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando eu entro e me conformo com o padrão do mundo, eu estou dizendo: ei, para mim tudo é relativo também. Mas deixa eu te falar, irmão, para nós nada é relativo, porque nós temos uma verdade absoluta e concreta. Nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus que disse: ei, eu sou a verdade e a vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. Jesus disse: ei, eu estou indo, ele vai vir, e quando ele vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Não existe relativo, irmão. Outro problema outra característica da pós-modernidade: imediatismo. Pastor, o que é isso? Irmão, vê se a gente não está cada dia mais apressado, acelerado. Cada dia que passa parece que a nossa paciência reduz, irmão. Sim ou não? Reduz. A gente vai hoje no fast food, a gente acha que demora muito. Irmão, é fast food, é comida rápida. E sabe o que acontece? A gente está demorando hoje, McDonald's. Aí que foi, a atendente não tem nada a ver. Você ficou olhando de cara feia para ela, irmão. Olha Jesus falando aqui nessa manhã, tão lentamente. Que acharam? Continua olhando para frente. Continua olhando aqui para mim, não porque ninguém está do seu lado, não. Nossa, demorando hoje, cadê meu Big Mac? Cadê meu Big Mac? Quem sabe aquela mulher só estava esperando um sorriso e uma palavra de Deus que fez, sabe? Querida, meu Big Mac está demorando, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você precisa experimentar o novo comando. Opa, o Big Mac chegou, estou te esperando domingo 10h19, 4h20. Beijo, me liga, tamo junto, vamos lá, ligar. Imediatismo, cara, a gente quer tudo para ontem. A gente acha, irmão, eu me peguei esses dias fazendo um miojo, achando que o miojo estava demorando. Eu assim na panela, por quê? Porque a gente quer tudo para ontem. Mas deixa eu te falar, o padrão do mundo em relação ao tempo mudou, mas o padrão de Deus continua o mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A gente pode ter pressa, mas Deus não tem. Deus não tem pressa. Pastor, por quê? Porque Ele enxerga passado, presente e futuro, tudo numa coisa só. E quem sabe você está aqui hoje, você está dizendo: está demorando, pastor, não acontece, não vem, não chega, não muda, está demorando. E Deus está dizendo: no meu tempo está tudo certo. Está demorando, você desculpa, no meu tempo continua tudo perfeito. Pastor, tudo de cabeça para baixo, Deus está falando: para mim o controle continua na minha mão, está tudo certo. Jesus está lembrando algumas pessoas aqui nessa manhã. Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, e mais fiel ainda para não demorar. Deus não demora, Deus não se atrasa, Deus capricha, Deus faz infinitamente mais. Deus chega no tempo certo, Ele faz o que ninguém
pós-modernidade, que é hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? É a busca pelo prazer a qualquer preço. É entender que eu só vou ter uma vida feliz, abundante. Eu só vou viver de verdade se eu tiver prazer. E é por isso que você vê hoje uma sociedade tão, como é que se fala? Tão depravada como a nossa. Por quê? Porque, irmão, hoje não tem mais limite para o prazer. Eu não falo só prazer sexual, eu falo todos os tipos de prazer. Você vê aquela loucura e você fala, cara, como assim? Sério mesmo? Não é possível. Sabe por quê? Porque no mundo de hoje é normal. Tudo pelo prazer. Outra característica, individualismo. Irmão, fala sério. A gente nunca viveu num tempo onde a farinha pouca no pirão primeiro fez tanto sentido como nos nossos dias. Sabia disso? A gente nunca viveu uma temporada e uma estação onde olhar para o outro foi tão reconhecido como nos nossos tempos. Sabe quando o cara foi perguntar para a gente ontem lá na praia? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que a gente está fazendo? A gente só veio limpar uma praia. A gente juntou 60 voluntários, tirando lixo, colocando um saco para uma marrão. O que a gente fez, pastor? Só isso. Irmão, isso foi parar na televisão. Mas você ficou feliz, fiquei feliz, fiquei triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque o negócio hoje em dia está tão ruim, irmão, mas está tão ruim, mas está tão ruim, mas tão ruim, que você tirar um lixo de uma praia, uau! Para, irmão. A minha vontade mesmo de falar no jornal era o seguinte, aqui, isso aqui é mais do que a nossa obrigação. Inclusive, a gente está 2 anos na frente, era para a gente ter feito isso aqui há muito tempo. Eu quero, na verdade, pedir desculpa que a gente não fez antes. Irmão, olha para mim, fala sério. Qual o elogio que tem da gente ir no asilo, fazer um vídeo lindo, emocionante e ficar, uau, eles vão no asilo. Irmão, é mais do que a nossa obrigação, cara. Não existe nenhum louvor, nenhum mérito nisso, sabe? Porque hoje está tão ruim, mas tão ruim, o nível do negócio está tão baixo que você ser honesto virou um elogio. Eu vou votar nele, mas o que ele não sabe nada não, mas é honesto. A honestidade hoje virou o padrão que, uau, ele é honesto. Mas está tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ainda tem um outro padrão, que é esse aqui, ó. Ele roubou, mas pelo menos fez. Boa, boa. Olha Deus falando aí, ó. Deus está falando. Roubou. Mas pelo menos ele fez. Isso, irmão. Sério que a gente está se amoldando e se conformando com esse padrão? Sério, irmão? Sério que a gente vai ficar feliz e achar o máximo tirar o lixo da praia como se isso fosse uma expressão absurda de avivamento? Sério mesmo, cara? Irmão, é mais do que a nossa obrigação, cara. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, essa é a nossa verdade. Mas vocês fazem o que ninguém quer fazer, é óbvio, porque está escrito que eu não posso me conformar com o padrão desse mundo. Irmão, no reino de Deus não existe neutralidade. Não dá para você ficar com um pezinho aqui, outro aqui, não dá. No reino de Deus ou você é ou você não é. No reino de Deus ou você se lança, se joga ou você vai embora. No reino de Deus a entrega é total, absoluta. No reino de Deus aquele que coloca a mão no arado não consegue olhar e não pode olhar e voltar atrás. Esse é o reino de Deus, cara. E Ele está dentro de nós. Eu declaro nessa manhã uma igreja com uma mente renovada. Eu declaro nessa manhã uma igreja com uma vida transformada, que vai manifestar o reino aonde for.
Você não vai entrar no sistema. Você não vai se conformar com o padrão desse mundo. Você não vai ter problema em dizer não. Você não vai negociar. Você não vai se corromper. Você não vai facilitar. Você não vai entrar no esquema. Você não vai participar de um jeitinho brasileiro. Eu declaro uma igreja honesta. Eu declaro uma igreja pura. Eu declaro uma igreja santa. Eu declaro uma igreja que aguarda a volta do Senhor. Mente renovada, vida transformada. Tem outras características, eu falo outro dia. Mas vamos lá para a gente terminar. Você sabe o que é? Até querer controlar minha mente. Eu não consigo controlar minha, sabe? Vem um impulso em mim. Olha pra mim. Não consigo me controlar, mas eu queria mudar de jeito, queria mudar de comportamento, queria mudar de vida. Não consigo, pastor, quando eu vejo já estou falando. Eu sou impulsivo, pastor, eu sou agressivo, eu falo merda. E quando eu vejo, eu já falei. Eu sou sincero. Não guardo dinheiro, não guardo nada. Não consigo me controlar. Você consegue se controlar? Pastor, não consigo. Olha pra mim. Pega a gente hoje, Jesus. Sabe por que você consegue se controlar? Olha pra mim. Perdoe, irmão. Mas entenda que não sou eu, tá ligado? Aqui dentro, você tá controladinho. Meu Deus! Quando você recebe uma visita, Jesus da glória. Quando você recebe uma visita na sua casa, que você quer impressionar, você se controla. Você fala diferente com seus filhos. Você fala diferente com a sua esposa. Você fala diferente com o seu marido. Se você consegue se controlar, quando você está perto de pessoas que você deseja impressionar, sabe o que significa? No fundo, você consegue se controlar. Meu Deus! Sabe qual é o meu convite para você hoje? Você não vai conseguir, mas tente impressionar o próprio Deus todos os dias da sua vida. Quando você pensar em falar, em explodir, quando você pensar em Senhor, eu quero tentar te impressionar. E eu quero fazer e falar tudo para agradar o seu coração. Marido, a gente não tem que amar a esposa como ela nos ama. A gente tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Irmão, Vira para a pessoa que está do seu lado com muito carinho e fala assim: meu irmão, você consegue se controlar. Porque a partir de hoje, a sua mente está sendo renovada. E o Espírito Santo de Deus está controlando a sua vida. Sabe outra coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar sobre o que a gente está pensando. Sabe por quê? Porque aonde a mente vai, o homem a segue. Olha para mim. Eu vou ter que deixar muita coisa para semana que vem, por causa da hora, né? Deixa eu só finalizar isso aqui. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram decisões. Decisões geram atitudes. Atitudes geram hábitos. E hábitos geram pensamentos. Você sabia por que uma criança chora? Uma criança recém-nascida, sabe o que ela conhece? Nada. Sabe o que ela sabe? Nada. Sabe o que ela recebeu? Nada. Uma criança recém-nascida, quando ela está com fome, a primeira coisa que ela faz, ela chora.
Sem saber o que vai acontecer, ela chora. E aí o que acontece? Ela recebe, sabe o quê? Recebe alimento. Na mente dessa criança, sabe o que foi formatado? Toda vez que eu tiver fome, eu vou chorar. E toda vez que eu tiver fome e chorar, eu vou receber comida. A mente dessa criança recém-nascida, ela está sendo formatada. Entende isso? Se eu chorar, eu ganho comida. Se eu tiver fome, eu choro e ganho comida. Então, sempre que eu tiver fome, eu vou chorar. Mas você sabia que desde o princípio, a nossa mente ela é formatada e programada não para a gente viver, mas para a gente sobreviver. Desde o princípio, todos os nossos instintos e os nossos estímulos são para sobrevivência. E a gente cresce com uma mente sendo programada e formatada para sobrevivência. É por isso que quando a gente chega na igreja e a gente lê João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A gente fala assim, rapaz, viver já é difícil, viver com abundância, eu não consigo entender isso. Sabe por que a gente não consegue entender? Porque desde cedo, desde criança, a gente foi formatado e programado para sobreviver. Quer ter uma mente renovada? Em primeiro lugar, a gente precisa desconstruir o que foi construído. Olhe para mim. O cérebro é como um computador, é como uma máquina. Você sabia que o cérebro não tem vontade própria? Você sabia que a sua mente não faz o que ela quer? Pastor, mas é inevitável, o pensamento vem. Isso é ter uma mente renovada, é governar sobre os seus pensamentos, é falar para a sua mente, aqui não, sai agora em nome de Jesus. Eu tiro esse pensamento, eu substituo com as verdades da palavra de Deus. Irmão, quem sabe você está aqui hoje e você está sendo aprisionado com mentiras do diabo. Sabe por quê? Se a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, a minha pergunta é, como pode alguém que já é derrotado vencer alguém que já é mais do que vencedor? Meu Deus. Como que o diabo vence a gente, irmão? Ele já é mais derrotado, a gente é mais que vencedor. Como que ele ganha? Ele só consegue fazer isso através da mentira e do engano. É por isso que João capítulo 8 diz que ele é o pai da mentira. Mas olha para mim, o pai da mentira só pode falar mentira. Você quer uma boa notícia? Tudo aquilo que o diabo tem lançado e falado ao seu respeito, eu vim te dizer que é mentira. Você continua sendo abençoado por Deus, você continua sendo aceito por Ele, você continua sendo amado pelo seu pai. Você não foi criado para sobreviver, você não foi criado para se conformar ou se acostumar com nada menos do que aquilo que Deus sonhou para você. Glória a Deus! Pastor, como então que eu renovo a minha mente? Nas próximas semanas a gente vai compartilhar outros meios, outras palavras. Mas hoje eu quero compartilhar com você, só um jeito, eu termino aqui, agora. Irmão, é ilusão mudar fora sem mudar dentro. Hipocrisia é o resultado de uma transformação de comportamento sem uma mente renovada. Pastor, por quê? Porque você é hoje fruto dos seus pensamentos de ontem. Olha para mim. E você será amanhã fruto dos seus pensamentos de hoje. A minha pergunta é, quando foi a última vez que você parou para pensar sobre o que você está pensando? Bem baixinho, bem baixinho. Quando foi a última vez que você parou para pensar sobre o que você está pensando? Sabe quando a nossa mente é renovada? Quando a gente começa a pensar de propósito. Fala para a pessoa que está do seu lado, assim, fala assim, meu irmão, a sua mente é renovada quando você começar a pensar de propósito. Olhe para mim, seja intencional nos seus pensamentos. A sua mente não é a oficina do diabo. Irmão, olhe para mim, eu estava orando hoje, e isso é para alguém. Eu estava orando hoje antes de vir para a igreja. Cara, e eu fui tão constrangido pela presença de Deus. E eu estava na sala da minha casa e Deus falou comigo, ei filho, eu vou libertar pessoas hoje que estão livres, aparentemente, mas estão aprisionadas pela sua mente. Deus falou comigo que existem
pessoas que estão sendo escravizadas pelo medo. Você imagina tanta coisa, eu fico imaginando, pastor, mas eu imagino, porque eu tenho medo do avião cair, eu tenho medo de bater de carro, eu tenho medo de sair, alguém me assaltar, eu tenho medo de uma bala perdida, eu tenho medo da doença tal, eu não posso ver um mosquito que eu já acho que é dengue, chikungunya, eu não posso ver isso, pastor, eu fico imaginando, pastor, eu inclusive fico imaginando o que vão pensar ao meu respeito, o que vão dizer de mim, pastor, eu fico preocupado com as críticas, eu fico imaginando, ei, você sabia que Deus não te chamou para imaginar nada, Deus te chamou para crer na palavra dEle, Deus te chamou para crer nessa palavra. Chega de viver como escravo do diabo, chega de viver escravo das mentiras do diabo. Irmão, o diabo não pode tocar mais na sua vida. Eu sempre falo isso, de onde que ele vai tocar? Ele vai tocar aqui, irmão. Ele vai lançar palavras, ele vai sussurrar mentiras, ele vai tentar te convencer. E sabe quando a mentira do diabo se torna uma verdade? Quando você acredita em cada uma delas. Mas graças a Deus que Jesus nos trouxe essa manhã para ter uma mente renovada. Estou fazer isso que eu preciso. Você precisa em primeiro lugar. Jesus vai meditar na palavra. Salmo capítulo 1, versículo 3. Salmos 1. Vai do 1. Versículo 1. Como é feliz. Olha esse passo aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 2. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor. E nessa lei, o que faz, irmão? Nessa lei, não é que lê a lei de Deus, não é que lê a palavra, não. Nessa lei, medita dia e noite. Quando você medita na palavra de Deus dia e noite, a sua mente é renovada. E quando a sua mente é renovada, a sua vida é transformada. E quando a sua vida é transformada, sabe o que acontece? Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Eu declaro que você vai dar fruto no tempo certo. Suas folhas não murcharão. Ei, oh maravilha, o quê? Algumas coisas que ele faz dar certo. Talvez ele consiga. Talvez não. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Se a gente meditar na palavra, a mente é renovada, a vida é transformada. Sabe o que acontece? Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz vai para frente. Olha para mim. Sabe quais são os pensamentos do diabo ao seu respeito? E sabe o que você tem colocado na sua mente? Eu não sirvo para nada, pastor. Pastor, eu não tenho valor nenhum. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu começo eu não termino. Pastor, eu não consigo. Eu olho para o lado, tá todo mundo. Parece que comigo não vai, não acontece. O diabo fez você acreditar em palavras que você recebeu lá na sua infância, talvez dos seus pais, talvez dos seus amigos, colegas da escola, da sua família. Isso entrou, formatou, e você está escravo dessas mentiras. Mas eu declaro nessa manhã que todos os nossos pensamentos estão sendo levados cativos ao senhorio de Cristo. Todos os nossos pensamentos estão sendo levados cativos ao senhorio de Cristo. Eu declaro, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. A sua vida será transformada. Veja se não é a mesma dinâmica de Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Coloque-se de pé para a gente terminar. Pastor, mas o que é meditar? Vamos lá. Vamos lá, assim que eu achar aqui. Ô Jesus, não deixa o teu servo sem vergonha lá no céu. Vamos lá. Obrigado, viu? Cobriu bem. Meditar na palavra, significa de meditar. Escolher algo em que você quer pensar. Olha para mim. Jesus te chamou para ter uma mente renovada.
Meditar na palavra é escolher algo em que você quer pensar. Meditar é pensar mais e mais a respeito disso. Meditar é passar na sua mente várias vezes. Passar na sua mente várias vezes, até que se torne parte de você. Eu medito nessa palavra de dia e de noite. Eu medito nessas verdades de dia e de noite. Eu sou o que essa palavra diz que eu sou, não o que o mundo e o diabo dizem que eu sou. Eu sou o que essa palavra diz que eu sou. Eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que essa palavra diz que eu posso fazer. Pensar mais e mais. Passar na minha mente várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que se torne parte de mim. Aleluia. Até que se torne parte de mim. Eu declaro que a palavra de Deus está se tornando parte de você. Eu declaro que as verdades dessa palavra estão se tornando parte de você. Parte de você. Olha o que acontece em Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E fazer o quê? Peraí, em primeiro lugar, não deixe de falar. Por quê, pastor? Porque quando você fala, você ouve. Já parou para pensar nisso? Quando você fala a palavra, você ouve a palavra. E a fé vem pelo quê, irmão? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais você fala a palavra, mais você ouve a palavra e mais a sua fé cresce e aumenta. Então, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de fazer o quê, irmão? De meditar nelas. Quando? De dia e de noite. Aí sabe o que acontece? Mais uma vez, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã. Você pode celebrar a Deus. Eu termino lendo o último versículo com você, porque eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você, porque eu creio que Jesus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem. Quantos foram abençoados nessa manhã? Eu creio que foi Jesus que te trouxe aqui para libertar a sua mente. Fazer assim, tem coisa que está aí há muito tempo, travando, aprisionando. Jesus, eu não sei porquê. Mas eu não sei se é para um, se é para outro, eu não sei, mas tem gente com medo e está aqui. Você olha ao seu redor, não tem nada acontecendo, mas você tem tanto medo aqui, medo, que está te paralisando. Mas deixa eu te falar, não vai te paralisar mais. Meditar na palavra. Se eu quero ter uma mente renovada e viver uma vida transformada, sabe o que eu preciso fazer? Repita comigo, eu preciso conhecer os pensamentos de Deus. Sabe o que renova a nossa mente? É tirar os nossos pensamentos e colocar os pensamentos de Deus. Eu não sei o que falaram um dia para você. Eu não sei quantas mentiras te contaram. Eu não sei qual foi o Deus que a religião te apresentou. Mas eu vim te dizer, Deus tem ótimos pensamentos ao seu respeito. Não, você não entendeu o que eu falei, irmão. Deus tem ótimos pensamentos ao seu respeito. Deus não está de mal com você. Deus não está brigado. Deus não está esperando você errar para te punir, te castigar. Deus está te dizendo, ei filho, eu te amo. Eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Eu quero te dar um futuro brilhante. Eu quero te fazer prosperar. Eu quero te tirar de uma zona de medo e de conformidade. Eu quero te levar a lugares altos. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. 8. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, eles não são os pensamentos de vocês. Os meus pensamentos não são os
pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Olha para mim, eu vou encerrar. Preciso de 2 voluntários aqui em cima, um alto e embaixo, rápido, rápido. Aliás, 2 altos. 2 altos. Não, você está mediano. Você não precisa ser alto. Não, obrigado, mano. Você veio com o maior carinho. Obrigado mesmo. Mas só para fazer a distração aqui. Vamos lá, 2 altos. Isso. Quem que é maior? É igual, né? Tá, vamos lá. Sabe o que a mente faz a gente chegar? Você vai ser um problema hoje, ok? Tá? É só hoje. Amém. Fica aqui o problema. Tira isso aqui, irmão, por favor. Olha pra mim. A gente finaliza agora. Eu oro por você. A gente vai pra casa almoçar em nome de Jesus. Olha pra mim. Isso é um problema. Quem não tem uma mente renovada, sabe o que acontece? Olha o problema. De baixo para cima. Quem sabe você entrou aqui hoje olhando para o seu problema. Dá licença, gente. Você não é nada comigo. Você está olhando para o seu problema e você está falando: Jesus da glória. Essa crise no meu casamento, rapaz, isso é grande demais, cara. Você está olhando para o seu problema e você está falando: rapaz, é muito difícil, é muito boleto. O sangue de Jesus tem poder. Manda seus anjos no boleto para pagar tudo em nome de Jesus. Você está olhando, você está falando: rapaz, meu ministério, rapaz, que não vai, sabe o quê? Você está olhando com uma mente que não foi renovada, que uma mente que não foi renovada te faz olhar de baixo para cima. E sabe qual é o problema? Você pode estar diante de um edifício, de um prédio enorme. Se você está na terra, sabe o que acontece? Ele fica gigante. Pega um avião e olha lá de cima para ver o tamanho que ele fica. Uma mente renovada te tira da terra e te coloca no céu. Uma mente renovada faz você parar de olhar para os seus problemas de baixo para cima e faz você começar a olhar cada um deles de cima para baixo. Aí a gente está tentando, com uma mente que não foi renovada, na força do braço e só está se cansando, lutar contra os nossos problemas daqui para cá. E aí a gente esquece, irmão. Sabe o que uma mente renovada faz? Vem cá, você é Deus agora. Sempre quis ilustrar com Deus, negão. Hoje é você. Abaixa aí, abaixa aí. Me ajuda aqui, vamos aqui. Vai, Valtinho. Peraí, que a perna direita não foi, não. Peraí. Me ajuda, Deus. Vai, sobe, Vasco. Já tem mais emoção. Bora, Jesus da glória, Jesus das redes. Irmão, se eu empolgar, você segura aí, pai. Sabe o que uma mente renovada faz? Uma mente renovada te tira de lugares baixos e te leva para o céu. Uma mente renovada te faz olhar para cada um dos seus gigantes de cima para baixo. Era tão grande, ficou tão pequeno, cara. Pastor, por quê? Olha para mim. Porque uma mente renovada troca os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus. E o que estava escrito no texto que a gente acabou de ler? Coloca aí, Isaías, vamos. Os meus pensamentos, eles são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus pensamentos, eles são mais altos do que os seus pensamentos. Olha para mim. Sabe onde você está? Quando você tem uma mente renovada, você entende que você está em Cristo. E se você está em Cristo, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Vamos cantar essa verdade. Você pode celebrar Jesus. Você está sentado nas regiões celestiais. A sua mente está sendo renovada. O que te paralisava não te paralisa mais. Você vai olhar de cima para baixo, porque
Entregue a sua vida, entregue os seus pensamentos, entregue a sua mente, a sua vontade.